gente descobriu muita coisa, a gente passou por uma transformação digital muito rápida, a gente passou a incorporar, né, mais do que aceitar, a incorporar coisas que antes eram, eventualmente, vamos ver, como alternativa podia ser online, né, e hoje tudo. Então, acho que nesse sentido já foi um grande aprendizado, e eu acho que mais uma coisa que é muito legal, que é a possibilidade da gente expandir fronteiras. Acontece em SP. Olá, pessoal. Em 12 de dezembro começa mais uma São Paulo Tech Week, a maior semana de tecnologia da América Latina. E neste ano de pandemia, a São Paulo Tech Week se reinventou, se adaptou e acontece de forma 100% online. Eu sou o Anderson Faria. E eu sou a Juliane Freitas. O Acontece em SP de hoje recebe novamente aqui a Paula Marques, que é Community Manager da São Paulo Tech Week. A gente agradece por estar aqui de novo com a gente. Paula, bem-vinda. E para quem não conhece, ainda nunca acompanhou a São Paulo Tech Week, explica um pouquinho, resumidamente, para a gente, para quem está ouvindo e assistindo, o que é a São Paulo Tech Week. Paula. Então, falando da São Paulo Tech Week, nós somos o maior festival descentralizado de inovação e tecnologia da América Latina, um dos maiores festivais do mundo. E o nosso objetivo principal é promover a cidade de São Paulo como o maior hub de inovação e tecnologia da América Latina. O que é esse hub? É aquele lugar por onde as coisas passam, para onde as coisas vão, né? A gente recebe muita coisa, a gente transmite muita coisa. Então, a cidade de São Paulo é muito pulsante mesmo, né? Muita coisa é gerada aqui, muita coisa é trazida para cá, e isso espalha não só para o estado, para o país, como para o mundo todo, né? Nós somos um polo, e é isso que a gente quer com a São Paulo Tech Week, é mostrar isso. E como é que isso acontece? A gente tem um time de curadores das áreas mais variadas de inovação e tecnologia. Nós vamos falar depois dessas áreas, mais um pouquinho, mas esses curadores ativam as suas redes de organizadores de eventos para saber o que eles já estão fazendo ou se eles querem fazer alguma coisa durante a semana, durante a São Paulo Tech Week, né? Que acontece aí de 12 a 18 de dezembro agora, né? Semana que vem, já ao final dessa semana aí. E então eles trazem para a plataforma da São Paulo Tech Week, ali a gente tem uma agenda com esses eventos que chegam, e isso faz com que nós sejamos uma vitrine, só que uma vitrine interativa, onde esse ano as pessoas vão poder conversar umas com as outras, com a gente, dar opinião, falar, vai ser bem bacana. A gente fala mais detalhes já. Como a gente comentou na introdução do programa, esse ano o evento acontece 100% online. Queria perguntar para você se isso foi um imprevisto, digamos assim, por conta da pandemia, ou se em algum momento já houve esse entendimento da possibilidade de realizar a São Paulo Tech Week de forma virtual. Ótima pergunta, Anderson. Olha, eu posso dizer o seguinte, nós estamos na 6ª edição, até a 5ª edição, então ano passado, em 2019, a São Paulo Tech Week foi presencial. Então, a gente tinha ali uma agenda onde tinha os links das inscrições, mas também, eventualmente, o endereço do lugar onde as coisas iam acontecer, né? E era essa, mais ou menos, a interatividade que a gente tinha. Era saber que as pessoas estão entrando ali, vão saber do evento e vão, eventualmente, chegar através dessa vitrine. Mas a gente veio planejando, o ano passado a gente explodiu de eventos, a gente tinha uma meta de 400 eventos e foram 755 eventos, então foi realmente um volume bem grande, esses sim espalhados fisicamente por toda a cidade. A gente teve uma parceria muito bacana com o JCDecaux, com a gráfica que nos atendeu, do Edu Mateus, gente, eu já vou lembrar o nome. Então a gente produziu material e a gente conseguiu ter a São Paulo Tech Week na cidade inteira, tinha pontos de ônibus, relógios, foi muito bacana isso. Mas aí o que a gente veio fazendo, né? A gente falou, bom, legal,
o número de eventos, vamos agora entender um pouco mais, vamos tentar falar com esse público que está indo, porque até então a gente só indicava onde era. E planejamos para, né, muito, até janeiro desse ano, fevereiro desse ano. Quando chegou ali, começaram a vir as notícias da pandemia, a gente já começou a entender que as coisas iam ser diferentes, né? Então como é que vai ser? Aí aquilo que a gente até comentou um pouquinho antes, né, Ju? Falando que a gente esperava que em dezembro a gente já estivesse numa outra realidade. Então a gente pensou, não, quem sabe a gente vai conseguir fazer uma parte online, uma parte presencial, até que as coisas foram caminhando e quando chegou ali em março, abril, a gente viu que não tinha jeito, a gente assumiu o festival 100% online. Porque a gente, né, entendeu que por medida de segurança, para garantir que vai ser da melhor maneira, essa era a melhor opção a ser tomada. Então foi uma opção conjunta ali na São Paulo Negócios, que é onde a São Paulo Tech Week está, né, sediada, né, a iniciativa da São Paulo Negócios, e tomamos essa decisão. Então não foi planejado antes, né, como você perguntou, não foi planejado antes, mas a gente teve que fazer assim, um clique de chave e falar, vamos virar e vamos fazer, vamos acontecer e vai ser muito legal. E no fim, acho que se tira um aprendizado, né? E eu queria perguntar sobre essa mudança para o online, quais que são as vantagens que vocês estão vendo nessa migração? Acho que tem bastante coisa mesmo. No começo foi muito difícil imaginar. A gente tinha tantos formatos possíveis para São Paulo Tech Week, a gente até tinha lá a gente brincava que assim, olha, você pode fazer o evento no formato que você quiser, pode até ser um piquenique no parque, né? Então, realmente era desde congressos, né, coisas super grandes, o Case, por exemplo, né, da Associação Brasileira de Startups, era um dos eventos âncora, mas podia ser isso, uma roda de conversa, um piquenique no parque. E quando a gente viu que não era nada disso, como é que nós vamos fazer, que formatos vão ser possíveis, e até, né, pouco tempo atrás era isso que a gente está fazendo aqui, era um live só, né, era o que era possível. Lives, podcasts, claro, começa a crescer, as coisas começam a evoluir, e hoje a gente tem tantas plataformas, tem tanta gente inventando coisa bacana aí, né, acontecendo. Então sim, eu acho que teve muitas vantagens, porque a gente descobriu muita coisa, a gente passou por uma transformação digital muito rápida, a gente passou a incorporar, né, mais do que aceitar, a incorporar coisas que antes eram, eventualmente, vamos ver, como alternativa podia ser online, né, e hoje tudo. Então, acho que nesse sentido já foi um grande aprendizado. E eu acho que mais uma coisa que é muito legal, que é a possibilidade da gente expandir fronteiras. Então, a São Paulo Tech Week, historicamente, né, pelo seu nascimento, era uma coisa que acontecia na cidade, realizada, né, pela cidade, né, pelas pessoas da cidade e para a cidade. Então, se alguém queria, né, trazer alguma coisa para cá, né, de fora, então tinha que vir para cá e acontecer aqui, né? Agora, 100% online é diferente. A gente consegue expandir as fronteiras, a gente consegue mostrar o que São Paulo tem para mostrar para o mundo. A gente consegue receber o que o mundo quer mostrar para São Paulo, que quer contribuir. Então, a gente conseguiu aí ampliar enormemente esse alcance, e isso para a gente está sendo incrível, uma experiência muito bacana mesmo, muito rica. Pegando um gancho dessa última resposta que você deu sobre as vantagens, né, Paula? Eu imagino que, por ser online, a variedade de maneiras de interação, elas têm um ganho, né? Porque online a gente sabe que isso funciona de outra forma do que presencialmente, existe toda uma variedade de propostas de interação. Eu queria perguntar para você quais são e como será a proposta de interação com o público na edição desse ano. Que legal. Olha, a gente acho que tem algumas formas. Então, a gente tem, vamos dizer, a gente tem ali uma interação em cascata. E esse ano a gente está tentando chegar até a ponta nessa interação. Então, vamos dizer, é o nosso MVP, é a primeira vez que a gente faz isso. Então, a gente tem uma ligação direta com os curadores. São os curadores que ativam, então, como eu comentei antes, os organizadores de evento.
esses organizadores de eventos vêm cadastrar o seu evento na plataforma da São Paulo Tech Week, e esses eventos a gente aprova e esses eventos vão para a agenda. Então, assim, a nossa relação com os organizadores, ela é indireta, né? Ela é através dos projetos que a gente conhece, dos eventos que a gente conhece quando eles cadastram na plataforma. E aí, além disso, tem o público que frequenta os eventos desses organizadores. Então, esses estavam ainda mais distantes da gente, né? Claro que a gente ia fazer cobertura dos eventos, então a gente tinha contato tanto com os organizadores quanto com esse público através das coberturas que a gente fazia. Então, a gente foi gravar vídeo com vários, a gente foi presencialmente, a gente garantia ingressos em todos os eventos. A gente, claro, não conseguiu 755, né? A gente conseguiu em uma parcela bem pequenininha, mas a equipe se dividia e a gente esteve em vários eventos. Esse ano, digitalmente, a gente tem, de alguma forma, o mesmo problema, porque apesar de falar assim, é tudo virtual, então é só eu entrar aqui ou eu entrar ali, mas da mesma forma, se a gente tiver uma quantidade muito grande, não fica fácil entrar em cada um dos eventos. Então a gente, esse ano, acoplou uma nova plataforma, então tem uma nova parceria aí. A gente tem uma plataforma agora que é um aplicativo que a gente chama de PWA, que é um aplicativo que você não precisa baixar nas lojas. Você é só entrar no site, entrar no botão da SPTW On, que é esse nosso novo ambiente. Você faz um cadastro e ali, como organizador, como curador, como usuário final, como público final, como patrocinador, né? Então, todas as pessoas podem entrar ali, se cadastrar na plataforma, e aí a gente pode ter uma interação na plataforma, é como uma rede social. Então, a gente tem várias possibilidades. Então, tem o chat de conversa, eu posso conversar ali no chat público, mas eu posso criar também o chat com alguém que eu queira conversar mais privadamente, então eu posso mandar uma mensagem direta. Então, a gente ganhou essa possibilidade de criar uma interação maior, né? Então, isso foi bem legal. Como eu comentei no começo, esse ano é um MVP, então a gente está pilhando as pessoas para entrarem na plataforma. A gente não tem streaming dos eventos na plataforma ainda. Esse ano, então, ainda é assim, a gente tem lá a agenda, o link, e a pessoa vai para o evento. Então, essa plataforma, o SPTW On, a gente está lá mais para comentar, para voltar e comentar. A gente tem ali umas gamificações, então a gente tem uma pontuação, um ranqueamento de quem interage mais, quem faz mais, acontecem coisas quem acontece mais na plataforma. Os patrocinadores podem mandar quizzes, por exemplo, para interagir com esse público, para movimentar o público. A gente pode mandar mensagens para todo mundo e receber também. Então, está sendo uma experiência nova. A gente convida vocês a entrarem também. Vamos lá para acompanhar também. A gente convida vocês. Aí tem os estandes dos parceiros, então dá para entrar nos estandes dos parceiros e ver o que eles têm, que produtos, o que eles oferecem. Então, tudo isso é muito bacana, né? É uma oportunidade que só o online trouxe para a gente. Se a gente estivesse no presencial, a produção é tão grande, né? Teve isso também, é uma coisa legal da gente falar. A produção do presencial é diferente da produção do virtual. Não que seja menor, a gente trabalha, talvez, eu não diria nem tanto quanto, talvez a gente trabalhe mais, porque a gente não para, né? A gente isolados, a gente continua sempre. Mas é um trabalho diferente. É um trabalho que a gente consegue olhar para mais coisas, né? Trabalhar em mais frentes do que quando a gente está no presencial. Então, a gente está... acho que essas todas são oportunidades nesse sentido, da gente descobrir que tem coisas novas para fazer e a gente fica inventando, né? Também a gente estava comentando antes, né, Ju? A gente fica ali, ficamos agora um pouco afastados, ainda um tempo afastados por conta do período eleitoral, das redes, de se comunicar, de poder contar. Então a gente fica lá no interno, trabalhando, e fala assim, vamos inventar só mais um pouquinho aqui. E aí surge a plataforma e a gente espera interagir bem mais com todos os nossos públicos dessa vez, né? Agora, a partir de agora, e crescer para que na próxima edição a gente esteja ainda melhor.
Uhum. E Paula, você falou no comecinho que ia explicar um pouco das transversais, que são os temas que meio que ligam tudo isso, né? Eu queria te perguntar quais são esses temas que são essa liga aí dos eventos e também quais as principais atrações desse ano. Bom, vamos lá. Eu vou achar aqui, inclusive, uma colinha, né? Para não esquecer de nada. Mas eu acho que é legal a gente começar pelos pilares. Então, quem quiser cadastrar eventos, já agora falando da São Paulo Tech Week, a gente tem lá saopaulotechweek.com, é o nosso site. Aí tem um botão cadastre o seu evento. Então, os curadores, eles buscam esses organizadores, mas não necessariamente o organizador de evento precisa chegar por um curador, ele pode conhecer o curador da área que ele está inscrevendo depois. Então, ele pode colocar lá o evento dele. E o que é uma condição para o evento dele passar por uma análise e ter a chance de ir para a agenda? A gente trabalha com 4 pilares, que é inovação, tecnologia, conexões e pessoas. Os 2 primeiros, inovação e tecnologia, são os nossos pilares principais, né? Afinal de contas, nós somos um festival de inovação e tecnologia. Então, a gente precisa entender o que o evento tem de inovação e ou de tecnologia, considerando que são 2 termos muito amplos, né? Inovação passa por tanta coisa, tecnologia passa por tanta coisa, e hoje na pandemia, considerando que está todo mundo no mundo virtual, vamos combinar que muita coisa é inovação e muita coisa é tecnologia, né? Então, está aberto para os organizadores, então vão lá, saopaulotechweek.com, tem lá o botão cadastre seu evento, tá? Isso é muito bacana. Assim como tem o botão SPTW On, nesse mesmo endereço. Então, além de cadastrar, já se cadastra também no SPTW On para você saber, poder interagir com as pessoas, indiquem para os participantes dos eventos que também se cadastrem, é uma forma de vocês se comunicarem ali diretamente, tá? É bem bacana. Conexões, porque a São Paulo Tech Week né, intrinsecamente é um ponto de conexão, é isso que a gente faz, e pessoas, porque inovação, a gente fala de pessoas, né? Tecnologia são as pessoas que desenvolvem, então a gente sempre está falando de pessoas, isso é muito importante para a gente. E aí, o que a gente entendeu? A gente sempre trabalhou, nas edições anteriores, a gente trabalhou com as áreas de inovação e tecnologia, que a gente chama de verticais, né? Onde vem tudo que tem a ver com aquele tema. E aí, o ano passado, a gente teve, acho que foram 72 verticais, né? Áreas diferentes, para poder facilitar, às vezes, a pessoa quer procurar por uma área e ela não sabe bem por onde, então é uma forma de filtro lá na agenda também. E esse ano a gente está com mais de 50 verticais, porque a gente entendeu que dava para juntar já, né? A inovação e a tecnologia acontecem tão rápido que a gente está vendo que tem coisas que a gente pode, às vezes precisa explicar mais, às vezes pode explicar menos. E a gente entendeu que dentro dessas verticais, tem algumas delas que não deixam de ser verticais, que também são temas que são possíveis de eventos entrarem dentro desses temas. As verticais, elas servem para isso. Para eu falar assim, aonde que o meu evento se enquadra quando eu vou cadastrar? E lá tem, inclusive, as caixinhas, então eu vou dizer aonde que ele está enquadrado, isso facilita na busca do público participante, é por isso que a gente divide dessa forma. Os curadores, eles são ligados a algumas áreas, né, de especialidade, muitas vezes é mais de uma, mas eles estão ligados a mais de uma, a verticais também. Então, as verticais servem para isso, para a gente localizar os eventos, as curadorias, né, dessa forma. E a gente entendeu que algumas dessas verticais acabavam perpassando por todas as outras. Então, nós identificamos como transversais. E nós identificamos 5 transversais esse ano. A gente sabe que tem outras aqui que eu vou falar das verticais, a gente vai ver que tem outras que são transversais também, mas a gente queria dar foco para essas 5 que para nós eram muito importantes. Então são elas, acessibilidade, que a gente acredita que cada vez mais, e com a pandemia isso ficou muito claro, então a acessibilidade é muito importante.
e a gente quer que todos os eventos, de alguma maneira, possam ser acessíveis. A gente está incentivando isso. Ainda não é uma exigência, porque a gente sabe que não é tão simples, né? Mas não é tão difícil. Então, a gente orienta, a gente tem curadores que estão aí, inclusive, para orientar os outros curadores a ajudarem nisso. Então, acessibilidade, a gente tem diversidade, que a gente também tem vivido isso no dia a dia e a gente tem aprendido o quanto a diversidade é importante para tudo, para que a gente possa crescer, para que a inovação possa ser ainda maior e melhor, né? Então, a diversidade é muito importante, também é esse tema transversal para a gente. Comunidade, porque a gente trata aqui de comunidades, né? Então, acho que a transversal até são comunidades, né? Então, os curadores são uma comunidade, eles têm as suas comunidades, são essas comunidades que eles ativam, né? As suas redes, que são outras comunidades que eles também ativam para que possam trazer os eventos para a plataforma, e a gente vive em comunidade, né? Hoje todo mundo fala de comunidade, as empresas inclusive tratam os seus públicos hoje como comunidades. Então é importante a gente falar desse tema, a gente falar disso e a gente saber como lidar com isso da melhor maneira, né? Depois a gente tem universidade, vou pela ordem alfabética, internacionalização. Esse ano, mais do que nunca, a gente tem essa possibilidade de expandir as fronteiras e a gente sempre teve uma parceria muito forte com câmaras de comércio e indústria, consulados, e esse ano eles estão também super fortes com a gente, então a área de internacionalização também é uma coisa, e assim, a própria internacionalização de empresas, de startups, né, de empreendimentos, então a gente acredita que para todos que quiserem olhar para esse tema é bem importante, e universidade, que para nós, da forma mais ampla, sejam alunos, sejam professores, sejam estudos, artigos, tudo isso para nós, né, eventos, congressos, tudo isso para nós também é uma coisa que perpassa por tudo. Então, acho que os alunos podem estar em todos os eventos, os professores podem trazer e podem estar em todos os eventos também, então isso é muito bacana. E eu só para a gente falar disso, as verticais, eu traria algumas, né, delas, que eu acho que são bem importantes até. E a gente pode falar de alguns eventos, mas a gente vai ter tantos, a gente já está agora com perto de 100 eventos, então é até um pouco injusto, né, falar dos principais, tem muitos bons eventos, muitos. Em áreas, olha só, em verticais, que passam por 50 a mais, que poderia ser inclusive uma transversal, né? Porque 50 a mais hoje é um tema muito importante da gente trabalhar e a gente tem um público enorme nessa faixa, né? A partir dos 50 a mais. Aprendizagem ativa, imagina também, né? Hoje que está todo mundo aí no ensino à distância, né? Como é que isso está sendo? Artitec. Então, a gente sabe que a arte e a cultura tem tido um papel muito importante agora no momento de pandemia e, ao mesmo tempo, é um dos setores que está mais sofrendo. Então, a gente quer aí ver o que a gente tem de arte e tecnologia para trazer, o que pode ser bacana, o que pode ajudar nesse momento também. E já temos vários eventos. Aí a gente tem, claro, temas bem tecnológicos, como blockchain, como cybersecurity, como indústria 4.0, né? Então é uma coisa bem, bem ampla mesmo. E a gente pode falar de marketing digital, mas as fintechs, né? Que agora também é um momento super de crescimento, a cibersegurança, que a gente está vivendo tantos momentos aí, né, de invasões. Eu não gosto de falar de hackers, porque não necessariamente todos os hackers estão voltados para fazer coisas ruins, né? A gente vive aí os hackathons, que a ideia é hackear coisas para trazer soluções inovadoras para problemas reais, né, de todo mundo. Vamos ter hackathons, então já falando um pouco dos eventos, vamos ter hackathons, vamos ter datatons, a gente vai ter um datathon de nutrição, a gente vai ter um hackathon voltado para cultura e turismo, para poder ajudar aí os setores como melhorar, imagina turismo também como é que está nessa pandemia, né, e aí a gente tem outras coisas como, olha, tecnologias emergentes, que entra de um tudo, tá? Entra robô, entra inteligência artificial, entra drones, né? Entra tanta coisa. E a gente vai ter na abertura
como parte da abertura, porque provavelmente serão vários eventos no dia 12, mas a gente tem um que começa ali logo às 9 da manhã e que é legal chamar a atenção, até por conta da área, né? A gente às vezes não faz a ligação, mas é um evento de esporte, dentro de esporte e tecnologia, né? Esporte Tech. A gente vai ter um evento de esporte que acontece no Museu do Futebol. Então vai ter ali uma parte presencial, porque acho que eles têm que usar o estúdio, ali vai ter, né, alguma coisa, mas para nós o que interessa é que eles vão transmitir isso, então todo mundo vai poder assistir, né, a partir de um link, vai poder assistir, e a São Paulo Tech Week queria trazer essa oportunidade. Então são vários eventos mesmo, com certeza eu estou esquecendo de coisas, óbvio. Sim, tem um outro evento bem importante para falar, que vai acontecer de segunda a sexta, que é o InTalks, que a gente faz, é o InTalks Powered by São Paulo Tech Week, SPTW, como a gente fala. É um evento que a gente faz com o nosso parceiro, já um parceiro que já vem de outras edições, que é o Regus Spaces, e a gente vai ter nesses dias eventos que vão entrevistar pessoas-chave, pessoas bem importantes aí do mundo da inovação, do empreendedorismo. Então vai ser bem legal, de segunda a sexta às 11h30, todos os dias a gente vai ter um evento legal, sempre trazendo C-levels para serem entrevistados. Acho que vai ser bem bacana. E deixa eu ver se eu lembro de mais algum evento. Olha, é isso que eu estou dizendo. A gente tem quase 100 eventos. Então, até me sinto um pouco injusta de ficar falando, mas são muito legais. Para as pessoas que estão ouvindo essa parte da programação, e aí você até me corrija se eu estiver errado, quem tiver um projeto, ele precisa necessariamente se enquadrar, né, dentro dos pilares que você comentou. Mesmo que ele seja um transversal, ele vai abraçar mais de um. Você me confirma se era essa forma que existe, se eu entendi de fato assim. E até quando as pessoas que têm um projeto podem se cadastrar? Se ainda dá tempo, como que elas podem fazer? Legal. Ótima pergunta, sim, Anderson. Sim, está aberto para continuar cadastrando eventos, tá? Então, como eu falei, sãopaulotechweek.com, aí tem um botão cadastre seu evento. Então, os organizadores de evento podem trazer, sim, tem que ter algum vínculo, pelo menos com os pilares de inovação e ou de tecnologia, mas como eu falei, isso na forma de explicar, tem ali uma sinopse do evento, tem ali um espaço, o cadastro é bem fácil, bem simples, tá? E aí tem ali um lugar onde pode explicar, e ali é o lugar de contar pra gente aonde que o evento tem inovação e tecnologia, pra gente entender, fala um pouco do evento, uma sinopse do evento é importante, se souber dos participantes já, né, alguns dos participantes coloca, se não souber de todos, ok, mas coloca pra gente saber, explica o que é o evento, a área, e depois tem umas caixinhas de seleção, onde vai escolher a área que ele está associado, eventualmente pode ser uma transversal, mas pode ser, às vezes, a gente tem até 2 campos, um campo onde a gente escolhe a área principal e depois um outro campo onde a gente escolhe todas as áreas associadas. O objetivo disso é facilitar a busca para o público. Quando o público estiver ali fazendo a pesquisa por eventos, ele pode selecionar pelas áreas e tem uma lista de eventos que acontecem naquelas áreas. Ele pode selecionar por curador, ele pode procurar o número, o próprio nome do evento. Então tem a ferramenta de busca, é bem interativa, é bem bacana, bem fácil. E o limite para cadastro é uma questão de capacidade de entrar na agenda. Então, a gente vai deixar aberto até a semana da São Paulo Tech Week, até o dia 15 de dezembro vai estar aberto, porque como ela encerra no dia 18, precisa ficar pelo menos ali 1 ou 2 dias, né? Então, dependendo do volume, como a gente tem que ler cada um para poder aprovar, tem 2 curadores que aprovam junto com a gente, aí a gente faz essa análise, então tem um tempo ali que demora para a gente aprovar. Claro que a gente tenta ser o mais rápido possível, fazer isso da forma mais breve possível, mas então até o dia 15 para poder ter a oportunidade de entrar no dia 16 ou no dia 17, um evento que aconteça no dia 17 ou no dia 18. O que a gente não consegue aprovar, não é que não possa cadastrar, pode, mas a gente não vai conseguir aprovar o evento que, quando a gente conseguir chegar na aprovação, a data já passou, aí ele já não vai entrar na agenda.
Paula, a São Paulo Tech Week acaba sendo bem abrangente, né? Com eventos para todos os gostos e também abraçando vários criadores diversos, né? Nesse contexto de pandemia, o que você acha que isso representa para esses criadores e para esses inovadores mesmo que vão mostrar aí suas ideias, seus eventos, suas ações? Isso ganha um peso diferente para vocês, assim, de ter essa vitrine? Olha, bacana, é interessante esse ponto de vista. É assim, a gente costuma dizer que os eventos que vêm para a agenda da São Paulo Tech Week, ou eles já estavam previstos de acontecer, ou os organizadores de evento, junto com os curadores, identificam aí uma oportunidade de criar um evento para acontecer nessa semana. Então, qual que é a ideia? Em uma semana, vocês já devem ter visto várias semanas aí, tem Design Week, tem Restaurant Week, tem vários eventos que acontecem durante uma semana. Não quer dizer que os restaurantes não funcionem o ano inteiro, mas ali durante essa semana tem não só promoções, mas a possibilidade de você olhar para a gastronomia com um olhar diferente, ou para o design e tal. A São Paulo Tech Week não é diferente nesse sentido, tá? O que a gente faz? A gente está atraindo a atenção do público geral para inovação e tecnologia, porque, como eu falei, inovação é para todo mundo. É para todo mundo. Todos nós temos que olhar para o mundo, né, com um olhar de inovação. A gente tem formas de fazer isso. A gente poderia fazer um outro podcast só para isso, mas enfim. A gente tem um olhar diferente quando a gente fala de inovação, tá? A gente começa olhando para uma dor, para um problema, né? E a partir disso a gente busca soluções. A gente não tem uma ideia e fala, minha ideia é tão legal, eu vou trazer essa ideia. Eu não sei se a minha ideia é legal. Será que ela resolve alguma dor? Será que ela resolve algum problema? Será que alguém está precisando ou querendo isso que eu vou trazer? Então, é um olhar diferente. Por isso a gente fala de inovação e tecnologia nessa semana, para trazer esse olhar, esse enfoque. Vários projetos, ainda que não falem disso, mostram de alguma forma como as coisas acontecem. Então, assim, a vantagem que a gente vê é concentrar nessa semana, se de um lado divide público, né? Mas por outro lado, São Paulo é tão grande, tem tanta gente agora na pandemia, tanta gente em casa, né? A gente tem milhões de pessoas. Então, ainda que divida, tem gente para ver de um tudo, né? Então, a gente acredita que concentrar nessa semana é uma coisa muito legal, porque chama atenção para essas temáticas, né? Entre todas as verticais, né? A gente vai chamar para tudo embaixo desse guarda-chuva aí, né, da São Paulo Tech Week. E, além disso, a São Paulo Tech Week, ela vem conquistando uma força como marca. Então, a gente acaba sendo uma chancela. De um lado, a gente cria essa semana que dá foco aos temas de inovação e tecnologia, principalmente, e as verticais como conteúdo, né, a todas essas verticais. Então, a gente reúne numa semana, e fortalece, né, por essa razão, e de outra forma a gente oferece a chancela da São Paulo Tech Week, a marca da São Paulo Tech Week, para os eventos colocarem lá no seu evento, olha, sou parte da São Paulo Tech Week, então eu estou dentro dessa semana. Então a gente vem ganhando essa força e a gente tem visto que cada vez mais as pessoas reconhecem a São Paulo Tech Week como uma marca importante, como uma chancela importante e principalmente como um momento de reunir esse conteúdo todo e a gente mostrar essa força de maneira concentrada. É basicamente isso. Legal. Você comentou, ainda no campo da programação, você comentou agora há pouco sobre uma vertical, e aí me surgiu uma dúvida, que foi a Mais 50, né, que tem. Aí eu queria saber se existe algo voltado para outra ponta, digamos assim, para criança. A gente sabe que criança hoje em dia já nasce conectada, o futuro vai ter de adultos mais conectados que a gente, né, provavelmente. Eu queria saber se tem alguma coisa voltada para criança e como que você enxerga a importância desse público falando em tecnologia.
Super tem. A gente tem uma vertical específica, que é a vertical de Tech Kids, tá? E aí tem ali o nosso curador, que está à frente da parte de educação do Museu Catavento. Então tem algumas coisas, né? Hoje a gente tem visitas virtuais, não só lá, mas em outros museus também. Então isso já é muito legal. Mas eu diria que as crianças, elas estão sendo previstas em vários dos eventos, em várias das outras verticais, assim como 50 a mais. Quando a gente fala desses temas, né, 50 a mais ou Tech Kids, é porque pode ter eventos que tratem desse assunto especificamente. Então a gente quer trazer isso também para falar disso. Então vamos falar dos 50 a mais hoje que empreendem, ou vamos falar dos 50 a mais hoje que estão em busca de mudança, né? De mudar a vida, da transformação digital. E de outro lado, como você mesmo falou, vamos falar das crianças que já nascem conectadas, vamos falar das crianças e da importância de falar com elas, de entender essa nova evolução da nossa humanidade, né? E poder saber o que tem de benéfico em tudo isso que é digital, porque ainda fica essa coisa, né? Será que a criança tem que ter acesso a celular, a tablet e tal, não sei o que, desde cedo? E o quanto isso é controlável ou não. Então, sim, a gente pode ter muita coisa. Mas pensa, na vertical de EduTech, na vertical de tecnologias emergentes, como eu falei agora, de drones, de robôs e tal, tudo isso super pode ter a ver com criança, né? E com 50 a mais, ao mesmo tempo. Então, eu acredito que aí você tem toda a razão, e é aquilo que eu falei no começo. A gente escolheu esse ano 5 transversais para trabalhar, mas a gente tem outras verticais que são transversais também. Então, as crianças, como público, são absolutamente transversais, e os 50 a mais também, assim como o público geral. A gente sabe que nada é para todo mundo, né? Então não dá para dizer a São Paulo Tech Week é para todo mundo, mas a gente acha que ela talvez não seja para poucos nichos de público, porque a gente acredita que isso é para todo mundo, sim, e a gente quer inclusive chegar nos rincões da cidade. A gente também esse ano tem curadoria de especialistas que hoje trabalham com empreendedorismo nas periferias, por exemplo. Então a gente quer não só levar informação, mas a gente sempre acha que periferia tem que receber coisas. E a gente quer trazer que não, a periferia tem muita coisa para mostrar, para trazer para a gente. Então a gente quer saber essa tecnologia que a periferia tem para trazer, sabe? Essa inovação que eles estão produzindo lá, tão longe do centro, tão longe da gente, às vezes, né, das pontas, né? São Paulo é tão grande, né? De norte a sul, né? E leste, que a gente fala ali, a região centro-oeste ali, né? No nosso mapinha ainda está perto ali, né? Mas norte, sul e leste são regiões gigantescas. Então, imagina o que tem, são verdadeiras, né, cidades, tem populações enormes. Então, imagina o que está sendo produzido lá. Então, a gente quer trazer tudo isso para que todo mundo possa ter acesso. Nesse ano, a gente comentou assim por cima, mas o home office foi algo que foi testado e passou ali pela seu selo de aprovação esse ano, né? Quebrando aí alguns paradigmas das empresas que não acreditavam que isso daria certo. Já se fala muito até em algumas empresas que vão adotar mesmo o home office. E esse universo online aí aplicado ao trabalho, aos eventos também, você acha que isso vai deixar um legado, um ensinamento aí também para São Paulo Tech Week? Que esse ano vai ser uma experiência, mas vocês veem como algo que pode ser incorporado no futuro? Particularmente, eu acho que não tem volta. Acho que não tem volta mesmo. Eu acho que não só as empresas, muitas delas estão percebendo o quanto isso pode ser mais produtivo, né? É claro que eu acho que a gente ainda está passando por momentos de adequação,
porque assim como facilita muita coisa, o inverso também é verdadeiro. A gente acaba muitas vezes extrapolando muito mais os horários, né? Quando a gente vai trabalhar na empresa, a gente tem ali o horário que a gente fala, bom, gente, tchau, tô indo para casa e vou conviver com a minha família. E hoje a gente está convivendo com a família o tempo inteiro, mas a gente também está trazendo o trabalho para casa praticamente o tempo inteiro. Então, assim, na vida de vocês também não deve estar diferente, mas a gente acaba invadindo muito, né, os espaços ali, aquela coisa de que a gente tinha de sair para o almoço, agora a gente já fala, opa, cabe mais uma coisinha aqui, porque eu tenho horário de almoço, aí você engole rapidão, né? Então eu acho que tem tudo isso, que a gente precisa se cuidar e aprender muito ainda, né? Acho que a gente ainda tem muito por aprender. Mas eu acho que ao mesmo tempo não tem volta, eu acho que a gente descobriu, né, essa possibilidade, inclusive a gente institucionalizou muita coisa, né? Coisas que eram informais, que eventualmente a gente fazia, hoje em dia é quase impensável a gente marcar reunião do outro lado da cidade, né? Vamos fazer uma call e tá tudo certo, né? Então eu acho que isso eu não vejo como voltar. Com relação a São Paulo Tech Week, eu acho que até nisso também, eu acho muito difícil a gente voltar para um modelo 100% presencial, porque todo mundo já está percebendo que, ok, claro, a gente tem saudade de encontrar as pessoas, claro que a gente quer estar junto, tudo de novo, e eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra. Eu acho que o que a gente vai fazer é que a gente vai descobrir que o alcance pode ser maior, né? Se a gente tiver os dois modelos, então eu acredito no modelo híbrido. Eu acho que a gente vai poder fazer as duas coisas, então claro que vai ter aquele momento do café, não, agora a gente vai se encontrar porque a gente quer tomar um café, né? Porque a gente quer conversar, porque a gente quer estar ali olho no olho, e quem sabe quanto tempo vai demorar ainda para a gente poder se abraçar de novo, né? Para a gente poder estar mais próximo, mas eu tenho certeza que a gente vai descobrir formas de convivência, seja com máscara, seja com distanciamento, ou seja como for, mas a gente vai descobrir formas novas de convivência, mas eu acredito que a convivência virtual, ela vem para ficar muito forte mesmo, e ela vem, eu espero, para contribuir. Eu espero que a gente aprenda para que isso possa ser usado da melhor maneira. Eu fico pensando, inclusive, na educação. Eu fico pensando que bom, eu tenho filhos hoje já bem adultos mesmo, mas eu passei muito tempo brigando assim com as escolas, falando, gente, não é possível que vocês não vejam uma nova forma de relacionamento com esses jovens, com essas crianças. Aquela coisa que a gente fala, hoje em dia hiperatividade, déficit de atenção é uma coisa que está surgindo agora. Não está surgindo agora, mas claro, com a quantidade de informações que a gente tem, né, com a vida do jeito que ela foi mudando, isso faz parte. Então eu fico imaginando agora quantas crianças estão se dando bem nesse novo modelo de educação. Eu acho que está longe de ser perto do ideal, está longe de ser perto do ideal, porque eu tenho visto muitas crianças que continuam tendo aulas virtuais como se elas fossem crianças jovens, né, e até faculdades assim mesmo, né, jovens adultos que estão tendo aula como se fosse uma aula presencial. O professor ali falando na frente, os alunos aqui ouvindo e tá tudo certo. Mas, gente, eu imagino que deve ter outros tantos tipos de formatos possíveis, imagináveis, e eu espero que o legado que fique disso é que a gente tem muito para aprender e que a gente pode transformar muito. Então a gente está esperando que agora na São Paulo Tech Week surjam esses novos modelos, né? Que as pessoas tragam esses novos formatos e que com isso a gente possa ir incorporando, que as ferramentas possam baratear, que mais pessoas possam ter acesso a mais ferramentas, que, né, como eu falei, que percebendo essa dor, percebendo esses problemas, novas soluções surjam e venham atender essas demandas. E eu acho isso... Eu sou uma otimista inveterada, com, vamos dizer, um dos pés pelo menos no realismo, mas eu sou muito otimista e eu sempre acho que a gente tem muita coisa de boa para tirar dos momentos mais difíceis. Então eu acho que esse é um momento muito difícil que a gente está vivendo. A gente não imaginava que isso fosse acontecer, né? Imagina que praticamente de um dia para o outro, o mundo todo ia estar nessa situação, né? De repente. Ou seja, é possível fazer coisas assim, no estalar dos dedos, sem ser Thanos, né?
A gente não precisa ser Thanos para poder estalar o dedo e mudar tudo, mas a gente viu que é possível. Então, que a gente possa fazer isso para o bem comum, para o bem das pessoas, para o bem das comunidades, né? Que a gente possa transformar cada vez mais e ter uma vida cada vez melhor. Paula, ainda nesse contexto de pandemia que a gente está conversando agora, a gente tem visto que essa situação ela impactou de formas diferentes empresas e principalmente empreendedores. De repente, um teve o seu negócio reduzido, o outro quer aproveitar o momento para começar a pensar o seu negócio de uma forma diferente, talvez online. Queria perguntar para você se a São Paulo Tech Week desse ano levou em consideração essas diferenças que existem e de que forma isso aconteceu. A gente não tem acesso direto, mas pela nossa rede de relacionamentos a gente consegue observar isso com bastante clareza. Eu acho que tem realmente todos os espectros aí a gente pode encontrar, né? Desde quem se perdeu totalmente nessa pandemia, né? Perdeu o trabalho, não sabe como se reinventar, não está encontrando o caminho, até pessoas que conseguiram se transformar muito rápido e que conseguiram realmente até vantagens, eu diria, né? Não no melhor sentido, né? Não é se aproveitar da situação, mas é realmente falar, não, peraí, é por aqui que eu tenho que ir e vamos fazer isso dar certo, e conseguiu fazer isso dar certo. Eu acho que a inovação tem um papel muito grande aí, então eu acho que isso é um momento para a gente perceber o quanto inovação, tecnologia e empreendedorismo são três, eu vou chamar de matérias, não sei se esse é o melhor termo, né? Os acadêmicos que me perdoem, mas eu vou dizer que são três temas, assuntos, enfim, que deviam ser tratados com as crianças desde cedo. Então, a gente vê que as crianças nascem já com um novo formato aí de conexão, vamos dizer, de conectividade, elas já nascem ali com um hard disk bem diferente do que era na minha geração, por exemplo, mas a gente vê essas crianças lidando com a tecnologia que faz parte delas ali no dia a dia, sabe? Então, pegar o celular dos pais, o tablet dos pais, aí tem joguinho para eles e tal. Mas, como eu falei, isso podia estar sendo aplicado na educação, né? Isso podia estar sendo aplicado de outra forma. E eu acho que se a criança puder aprender tecnologia desde cedo, eu acho que hoje em dia a gente tem um déficit de pessoas especializadas para ocupar espaços que precisam de quem conhece tecnologia, de quem conhece de inovação. Então a gente tem sobrando, vamos dizer, não vou chamar de vagas de emprego, mas sobrando trabalho de um lado, faltando mão de obra especializada do outro. E isso leva tempo. Não é que de uma hora para outra eu não que legal, então agora eu vou me formar em programação. Né? Tudo bem, eu posso fazer um curso lá rapidão e aprender um basicão, mas para ter profissionais mesmo, isso tem que ser uma coisa que é muito mais longa. E empreendedorismo também. A gente está vendo que cada vez mais as pessoas vão trabalhar por sua iniciativa própria. Então, não importa, inclusive, se elas vão ter um trabalho numa empresa, mas elas têm que aprender a ser empreendedoras para qualquer coisa. O empreendedorismo é uma coisa que serve para tudo que a gente for fazer na vida. Então, por que não aprender desde criança? Assim como outras coisas, né? Como eu falei. Então, eu falei de três, né? Tecnologia, inovação, porque eu acho que o pensamento, a criatividade, imagina, como criança, nós somos criativos por natureza, porque o ser humano é criativo por natureza. E aí vai passando o tempo, a gente vai criando bloqueios. Quantas vezes eu já ouvi, eu mesma já disse, assim, gente, eu não sou uma pessoa criativa. Tem gente que é criativo, mas eu não sou essa pessoa, eu não sou criativa. Não é verdade, todos nós somos. Todos nós somos. A gente é criativo em áreas diferentes, de formas diferentes. Mas a criatividade está em saber solucionar problemas, por exemplo. Então, o que a gente quer com a São Paulo Tech Week é poder trazer cada vez mais essas questões como pontos, assim, realmente muito relevantes para serem tratados desde, enfim, do momento primeiro, né? Desde a idade mais tenra, e para quem não foi, o momento é agora. Para quem não aprendeu antes, para quem não teve essa oportunidade, o momento é agora. Vamos falar de inovação, vamos falar de tecnologia,
vamos falar de empreendedorismo que usa, né? O empreendedorismo é legal de falar, porque o empreendedorismo ele tem que se reinventar, o empreendedor ele se reinventa o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, ele vê ali, opa, peraí, esse caminho aqui não está muito legal, vou por esse aqui agora, deixa eu corrigir curso, né? O empreendedor que consegue passar pelas intempéries que a gente vive no Brasil, muitas delas, com certeza, mas isso também é inerente, né, à condição de ambiente que a gente está muitas vezes inserido, independente do nosso país, mas a gente tem que estar sempre pronto para encontrar um caminho alternativo ou uma forma nova um olhar novo, uma forma nova de fazer, e isso a gente aprende. O que é bacana é que isso não é para poucos, né? Isso pode ser aprendido, então a gente tem que trabalhar para isso, com toda certeza. Legal, Paula. Acho que a gente pode ir se despedindo do nosso público, a gente já conversou bastante. Queria só pedir para você, para a gente finalizar, para reforçar aí os endereços para a gente acessar a São Paulo Tech Week. Bom, a gente está em todas as redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está no Medium, a gente está no Twitter, tá? Então procurem São Paulo Tech Week, vocês vão achar a gente nas redes sociais. E a gente tem um site que é o sampaulotechweek.com, é só .com, então sampaulotechweek.com, e daí lá tem a São Paulo Tech Week On, SPTW On, que é a plataforma de interação, de interatividade que a gente vai ter com todos vocês. Então entrem no site, fuçem lá, deem uma olhada na agenda, olhem os curadores, entrem para ver o que tem de novidade, o que tem de legal, cadastrem-se, interajam com a gente, tá? Vai ser muito bacana, vai começar já, nesse sábado, dia 12, a gente está começando, e aí é uma semana intensa, cheia de novidade, cheia de coisa bacana, e a gente espera vocês lá, sampaulotechweek.com e SPTW On. Esperamos você lá. Legal, eu reforço o agradecimento, obrigado, Paulo, pela conversa. Agradeço também a todo mundo que ouviu ou assistiu, porque a gente sempre lembra que é um podcast, mas também estamos no YouTube. E se você quiser mais informações sobre tudo que acontece na cidade de São Paulo e na São Paulo Tech Week, você pode acessar o capital.sp.gov.br. Lá tem outras notícias sobre São Paulo, tudo que a gente está conversando aqui. E muito obrigado para todo mundo que esteve ouvindo. Obrigada. Acesse nossas playlists para conferir outros bate-papos do Acontece SP. Inclusive tem um outro bate-papo com a Paula também lá, que vocês podem ver que a gente fala sobre inovação, tecnologia durante a pandemia, quando a gente achava que as coisas iam ser um pouco diferentes, mas acho que ainda é muito válido aquele bate-papo. E conheçam também os nossos outros podcasts, o Aproveite São Paulo, com pílulas de 2 minutos aí com serviços e atividades que você pode curtir em São Paulo, e o nosso novo programa também, São Paulo Verde, sobre a natureza que está escondida aí nesse monte de prédio e concreto, mas tá bem legal, acompanhem lá também, e até o próximo Acontece em SP.